O zelo cristão pelas crianças. Eu quero falar várias coisas dentro deste tema. As crianças são um presente de Deus, filhos para os pais cuidarem. Nós vivemos um mundo globalizado. Satanás tenta fazer o que fez no decorrer da história, bagunçar a família. Ele está sempre tentando isso. E em nossos dias ele está com armas poderosíssimas militando contra a família. Uma delas é o celular na mão de crianças, as redes sociais. Isso afasta por completo os filhos dos pais. Mas ele já vem trabalhando há muito tempo. A televisão viciou muitas crianças e ainda hoje é a babá eletrônica de muitos pais. Quando uma mãe está chateada com um filho que está agitado, ele tem energia sobrando, a criança tem que gastar energia. Quando a mãe não sai, ou o pai com a criança, não tem ninguém para sair, ela fica dentro de casa agitada, cheia de energia, querendo correr, pular, gritar, chorar. E aí os pais, para acalmar um pouco a criança, botam na frente da televisão para assistir um desenho animado. E há desenhos animados que são venenosíssimos, são perigosíssimos. E os pais não ligam para isto. Deveriam ter zelo para com aquilo que seus filhos estão recebendo. E deixam os filhos na frente da televisão, porque a televisão acalma. A criança, enquanto está ali na frente da televisão, ela fica quietinha, atraída pelo movimento do desenho animado. Mas acontece que isso é mal para a cabeça da criança, o alimento que ela está recebendo, é mal para o corpo dela, que está ali sem fazer exercício, e ela está acumulando ali a adrenalina para gastar em outro momento. Depois ela vai ficar muito mais agitada. A televisão não é uma boa ajuda na educação. Mas hoje, crianças estão ficando viciadas. Depois da televisão vem o celular. Aí vicia no celular, que é mais difícil de tirar ainda. O índice de suicídio entre crianças está muito alto entre crianças, por causa do que elas recebem no celular, as conversas com outras crianças. Os pais mandam as crianças para a escola e é um alívio quando a criança vai para a escola. Ah, que bom, agora eu vou poder fazer alguma coisa em casa. A mãe desabafa, porque a criança foi para a escola. Ela nem sabe o que a criança está fazendo na escola. Está recebendo bullying, más companhias, maus exemplos e, principalmente, a partir do corpo docente da escola, está recebendo alimento, às vezes, contaminado. Nos Estados Unidos, o doutor Dobson, que é um conhecido médico, psiquiatra e psicólogo cristão, que se dedica a falar aos cristãos sobre assuntos de família, tem alertado, o Dr. Dobson tem alertado os pais a respeito do perigo daquilo que eles estão recebendo nas escolas. E ele exortou os pais a acompanharem e a protestarem contra aquilo que eles estão recebendo nas escolas. Este assunto parece muito grave nos Estados Unidos, mas também já é grave no Brasil. Nos Estados Unidos, as crianças recebem nas escolas alimento que pode ser muito contaminado. A propaganda LGBT, do homossexualismo, está muito forte nas escolas norte-americanas. O ambiente também costuma ser contaminado. E, por exemplo, recentemente, um caso foi à justiça, é que
uma criança adolescente recebeu a orientação da professora sobre fazer uma redação e eu não sei exatamente, era uma aula de língua e aquilo foi dado um tema pela professora para todos os alunos, ou era interpretar o texto, ou era falar sobre aquilo, responder perguntas. O assunto dado era a oração de conversão ao islamismo. A oração de conversão ao islamismo. Os alunos tinham que ler aquilo, interpretar, escrever, responder, enfim, uma série de questões com respeito àquele assunto. E quem não fizesse tirava nota baixa. Uma aluna cristã protestou, escreveu e tirou nota baixa porque ela escreveu sobre outras coisas e ela se negou a reportar aquilo, escrever aquilo, oração de conversão ao islamismo. No Brasil nós não temos isso ainda, mas nos Estados Unidos já é muito forte a propaganda islâmica, muçulmana, desde que o presidente Barack Obama aboliu a Bíblia da Casa Branca, declarou o país um país laico e proibiu orações cristãs em todas as repartições públicas e nas escolas. Ele facilitou o funcionamento islâmico de todas as maneiras e dificultou o funcionamento cristão em todos os lugares. E a propaganda muçulmana, portanto, é forte nos Estados Unidos. Chegou a esse ponto de uma professora passar para os alunos, todos os alunos da sua sala, essa questão, a oração de conversão ao islamismo. A família da menina protestou, foi à justiça e, por fim, em uma alta corte de apelação, não sei se na Suprema Corte, se a Suprema Corte endossou, ficou muito claro o seguinte: a professora está certa, ela não transgrediu nenhuma norma, não havia nenhuma norma explícita que proibisse a professora de fazer aquilo. Bom, isso é só para... E ficou por isso mesmo. A justiça disse que a professora estava certa, podia fazer aquilo, estava no direito dela fazer aquilo, e a criança não tinha que protestar, nem a família. É uma situação típica. O islamismo tem propaganda livre nos Estados Unidos e o cristianismo está cada vez mais restringido nos Estados Unidos. No Brasil, foi uma onda muito grande nas últimas décadas de minar as escolas com propaganda ideológica de esquerda e propaganda dessas esquerdas e também das mensagens homossexuais, do comportamento LGBT. E foi uma verdadeira lavagem cerebral nas escolas, e os professores e os livros escolares na época do PT, todos eram passados por um pente fino debaixo dessa ótica. Não poderiam falar nada de cristianismo, de crendice poderiam, de Saci Pererê. Eu li sobre Saci Pererê em livros escolares. E podiam falar de toda a religiosidade afro-brasileira, mas de cristianismo nem pensar. Deus era uma palavra proibida na época do PT, nos livros escolares. Impostos sobre nossas crianças nas escolas. Mas eu quero falar dos pais cristãos. Perceberam isso? A maioria dos pais cristãos nem percebeu isso. Os pais cristãos estão relaxados com relação aos seus filhos. Mandam o filho para a escola e largam para lá e nem procuram saber o que o filho está fazendo na escola. Na saída da escola, o filho aprende a fumar, recebe o bullying, né, e provocações, enfim.
o comportamento da criança é bastante influenciado pelo comportamento dos coleguinhas e o ambiente está ruim nas escolas. Muitos pendem para o cigarro, para as drogas, para o sexo. Isso está muito forte nas escolas e os pais cristãos nem ligam para isso. Mas e as igrejas? Também nem falam neste assunto. Isso é um assunto que não dá ibope nas igrejas, não é bênção para ninguém. Os adultos não querem trazer à sua mente problema, eles querem receber bênção. Falem-nos coisas aprazíveis, profetizem-nos ilusões. É o que os crentes estão procurando nas igrejas. E Deus já denuncia isso, eu citei Isaías 30, versículo 10. O que os pais cristãos hoje, nas igrejas massificadas do Brasil, estão buscando é exatamente Isaías 30, 10. Não queremos a verdade, não fale de problemas, falem ilusões, profetizem-nos coisas agradáveis. Bênção, fale de bênção. Eu não quero aqui falar de filho, de problema. Eu já estou cheio de problema em casa. Eu vim à igreja para buscar bênção. Fale coisa agradável, profetize alguma coisa boa para mim. E aí? Como é que a gente vai exortar? Como é que Deus vai exortar um pai com um pensamento desses a cuidar da educação de seus filhos, a procurar saber o que os filhos estão aprendendo na escola, a procurar saber quem são os amigos com quem seus filhos estão andando na escola? A maioria dos pais cristãos nem liga. Agora, depois, quando os filhos crescem, pastor, ora por mim, meu filho está viciado em droga. Minha filha apareceu grávida, pastor. O pastor agora, minha irmã, você devia ter se preocupado com isso quando seu filho era pequeno. Quando ele começou na escola, você se preocupou. Viu quem andava com seus filhos lá, você viu o caderno dos seus filhos, o material escolar deles, você procurou saber o que seu filho estava recebendo na escola, você conversava com seu filho sobre a matéria, não só sobre as notas, mas sobre o conteúdo do que ele estava recebendo na escola. Naquela época você não se interessou. Agora, seu filho está no mundo, longe de Deus, viciado em drogas. Olha, é assustador o índice de jovens, filhos de crentes fora da igreja. É muito maior a quantidade de jovens desviados do que jovens nas igrejas. Jovens estão nas drogas, o tráfico. A maior parte das facções criminosas tem a maior parte de seus soldados originários de lares cristãos. Os cristãos estão fazendo parte de facções criminosas aos montes, porque os pais não cuidaram, não foram zelosos, a igreja não ligou. Não dá ibope nas igrejas ficar falando de assunto de educação de criança. Os pais não querem esses assuntos tratados nas igrejas. Isso não agrada. As crianças não dão dízimo, não dão oferta. As igrejas não estão fazendo programações voltadas para as crianças, mas para os pais. E, quando muito, uma igreja separa crianças, é só para não perder o pai. Porque se a criança ficar junto com o pai na reunião, incomoda muito, o pai acaba indo embora e não vem à igreja mais. Então, para segurar o pai na igreja, porque ele tem oferta para dar, então arranja alguém para cuidar das crianças só para fazer entretenimento. É triste essa realidade. O Senhor não se agrada disso. Vocês estão oferecendo seus filhos a Moloque. As escolas são instrumento onde as crianças recebem uma lavagem cerebral, alimento contaminado, tem más companhias. Os pais têm que ser zelosos para com o ambiente de seus filhos. Mas que pais? Hoje a maior parte das famílias está incompleta. Famílias divididas, é mãe solteira, são casais separados e depois ajuntados em outro relacionamento. Aí um filho
de uma mãe, tem um padrasto que não liga para ele, o padrasto não se interessa, não é filho dele. A mãe dividida entre o marido, para não perder o marido, que nem bem é marido, porque é ajuntado. A mãe não quer comprar briga com o amante dela, o companheiro dela, então não liga muito para o filho. E fica uma situação complicada. Muitas famílias estão assim nas igrejas. Não são muitas as famílias tradicionais que têm marido e mulher juntos e filhos. Isso está cada vez mais exceção nas igrejas. Por isso, as igrejas não estão preocupadas com educação de filhos. Os pais, em consequência, não se preocupam com a educação dos seus filhos, a não ser mandar para a escola e receber instrução para um dia poder ter instrução e passar em algum concurso ou poderem galgar uma posição melhor. Fora isso, os pais não estão interessados com a qualidade espiritual que seus filhos estão recebendo nas escolas. É um assunto muito triste, sinal dos tempos, mas é um alerta para as famílias, é um alerta para os líderes e pastores das igrejas. Cuidado, vocês estão formando cobras que amanhã vão trazer problema para vocês. É a exortação que Deus quer deixar para pais. Cuidem de seus filhos, amem seus filhos, tragam seus filhos sob disciplina, nos exorta a palavra de Deus.